Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas, se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 19 de Provérbios. O capítulo 19 de Provérbios continua mostrando que a verdadeira sabedoria se revela nas escolhas diárias e no caráter. Salomão aborda temas como integridade, riqueza, disciplina, compaixão, domínio próprio e a soberania de Deus. Ao longo de todo o capítulo, ele demonstra que o Senhor não avalia as pessoas pela aparência, nem pelos bens que possuem, mas pela condição do coração. O capítulo começa com uma declaração muito marcante. Salomão afirma que é melhor um pobre que vive com integridade do que um tolo que fala perversamente. Logo nas primeiras palavras, ele derruba um dos maiores enganos da humanidade. O valor de uma pessoa não está em sua condição financeira, mas no seu caráter. Aos olhos de Deus, um homem humilde e íntegro vale muito mais do que alguém rico que vive na mentira. Existe aqui uma revelação muito importante. O mundo costuma medir sucesso pelo que alguém possui. Deus, porém, mede pelo caráter que essa pessoa desenvolveu ao longo da vida. Esse mesmo princípio aparece quando o Senhor escolhe Davi para ser rei. Enquanto todos olhavam para a aparência, Deus enxergava o coração. Logo depois, Salomão afirma que não é bom agir sem refletir e que quem se apressa acaba errando o caminho. A pressa é apresentada como uma inimiga da sabedoria. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de inteligência, mas porque não esperamos o tempo necessário para buscar a direção de Deus. Esse princípio aparece diversas vezes nas Escrituras. Abraão precipitou-se ao gerar Ismael antes do cumprimento da promessa. Saul perdeu o reino porque não esperou Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Em contraste, Jesus jamais foi dominado pela ansiedade. Cada passo do seu ministério aconteceu exatamente no tempo determinado pelo Pai. Mais adiante encontramos um versículo extremamente profundo. Salomão afirma que a insensatez do homem arruína sua própria vida, mas, mesmo assim, seu coração se volta contra o Senhor. Essa observação continua sendo muito atual. Quantas vezes colhemos as consequências das nossas próprias escolhas e, em vez de reconhecer nossos erros, culpamos Deus por aquilo que nós mesmos provocamos? Existe uma revelação muito importante nesse texto. O pecado produz cegueira espiritual. Em vez de reconhecer a necessidade de arrependimento, o coração humano tende a justificar seus próprios erros e transferir a responsabilidade para outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão culpou Eva e, indiretamente, o próprio Deus. O capítulo também destaca a importância da compaixão. Salomão declara que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e que o próprio Deus recompensará esse gesto. Evidentemente, Deus jamais fica em dívida com alguém. Essa linguagem mostra apenas o quanto o Senhor valoriza cada ato de misericórdia praticado em favor dos necessitados. Esse ensinamento encontra seu cumprimento nas palavras de Jesus, quando ele declara que tudo aquilo que fazemos aos menores dos nossos irmãos é como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Nenhum gesto de amor, por menor que pareça, passa despercebido diante de Deus. Salomão também dedica parte deste capítulo à disciplina dos filhos. Ele ensina que corrigir com amor é uma demonstração de cuidado, nunca de rejeição. O objetivo da disciplina bíblica não é ferir, mas formar caráter. É exatamente assim que nosso Pai Celestial age conosco. Ele nos corrige para restaurar nossa vida e conduzir-nos pelo caminho da justiça. Um dos versículos mais profundos deste capítulo aparece quase no final. Salomão afirma que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Aqui encontramos uma das maiores revelações sobre a soberania de Deus. O ser humano possui liberdade para fazer planos, mas nenhum deles é capaz de impedir que a vontade do Senhor seja cumprida. Isso não significa que nossas escolhas não tenham importância. Significa apenas que Deus continua governando toda a história acima das limitações humanas. José talvez seja o maior exemplo desse princípio. Seus irmãos planejaram vendê-lo como escravo. Potifar acabou lançando-o na prisão. Mais tarde, Faraó o colocou como governador do Egito. Em cada etapa, diferentes pessoas tomaram suas próprias decisões. Mas acima de todas elas, prevaleceu o propósito de Deus de preservar muitas vidas durante a grande fome.
capítulo termina reafirmando o fundamento de todo o livro de Provérbios. Salomão declara que o temor do Senhor conduz à vida. Temer ao Senhor não significa viver com medo dele, mas caminhar em reverência, confiança e obediência. Aqueles que vivem dessa maneira encontram descanso, segurança e direção para cada passo da vida. Provérbios, capítulo 19, nos lembra que a integridade vale muito mais do que qualquer riqueza, que a compaixão revela o coração de Deus e que, acima de todos os nossos planos, permanece firme o propósito eterno do Senhor. Essa verdade nos traz paz, porque sabemos que nossa vida está nas mãos de um Deus perfeitamente sábio e absolutamente soberano. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem valorizado mais a sua integridade ou a imagem que transmite às pessoas? Existe alguma área da sua vida em que a pressa tem impedido você de esperar o tempo de Deus? Quando enfrenta as consequências das suas escolhas, você assume sua responsabilidade ou costuma culpar outras pessoas e até mesmo Deus? Sua vida tem refletido a compaixão de Cristo pelos necessitados? Você realmente confia que os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os seus próprios planos? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.